Olá galera, tudo bom? Sou a professora Cristiane de História. Hoje nós vamos tratar da aula sobre a emergência do capitalismo, uma aula que contempla o módulo 13 da apostila. Então espero que vocês gostem. É preciso entender algumas questões e algumas definições importantes, né, sobre o capitalismo, principalmente o metalismo e o mercantilismo. Então vamos lá? Vamos começar. Primeiro nós precisamos entender o contexto histórico do capitalismo, né, nos séculos XV ao XVI. Vamos tratar mais especificamente aqui o século XV, que é aquele período onde a gente está saindo da Idade Média e entrando no período moderno, né, na Idade Moderna. Então qual é o contexto histórico? Comércio intenso, né, comércio já era a principal atividade econômica na Europa. Já havia um comércio muito grande, né, entre África e Ásia. O enfraquecimento do feudalismo, nós já vimos isso inclusive em outras aulas sobre outros conteúdos desse período. Então, com o enfraquecimento do sistema feudal, a gente tem a valorização do capital, né? Então, o sistema feudal que valorizava a posse de terras, ou seja, no sistema feudal tinha mais poder quem tinha terras. E com o enfraquecimento desse sistema, surge um novo sistema, que é o sistema comercial, ou que é um sistema que valoriza o capital ou o dinheiro. A gente ainda não tem dinheiro nesse período, o dinheiro que a gente conhece, mas a gente já utiliza a moeda, né? Então esse foi um momento de grande movimentação urbana, né, dos povos que saíram da área rural para a área urbana, justamente para poder comercializar esses produtos que eram cultivados, né, que vinham dessa área rural. Então as feiras proporcionavam a troca e compra dessas mercadorias, desses produtos, e também um grande intercâmbio entre esses povos. Essa figura aqui, ela explica, né, bem, basicamente, o que eram essas atividades econômicas rurais, que na verdade são atividades econômicas rurais que existem até hoje, né, em áreas rurais. No interior dos territórios normalmente se pratica a agricultura, como a gente está vendo aqui nessas imagens, né? O agricultor, a pecuária ou pastoreio, né? Criação de animais. Os animais eram criados tanto para produzir alimento, leite, como também para transporte de pessoas e mercadorias. Então essas eram as atividades econômicas importantes que vão impactar, a gente vai ver lá na frente no capitalismo que tudo tem relação. Então atividades econômicas rurais eram muito importantes. Essas atividades econômicas rurais produziam o produto que vinha para as feiras. Então, nas áreas urbanas, aconteciam as grandes feiras comerciais. Então, aqui nessa imagem tem vários produtos sendo comercializados, né? Inclusive produtos que eram fabricados também na área urbana, como tecidos. Aqui tem animais também que vão ser comercializados. Aqui tem peças, né? Utensílios. Então, muita coisa era produzida a partir da matéria-prima que era produzida também na área rural e na área urbana, e tudo isso era comercializado, gerava dinheiro, gerava capital. Também temos nesse período, né, junto com o comércio dessas mercadorias, um grande crescimento, né, do trabalho artesanal, da produção artesanal. Então, houve um aumento dessa produção. Os artesãos mais ricos, né, compraram as oficinas dos artesãos mais pobres, que não tinham recursos para manter essas oficinas, e então eles passam a ser, digamos, o patrão, né, desses empregados que são os artesãos mais pobres. Então, houve um grande aumento de produção artesanal na medida em que as pessoas precisavam de mais vestimenta, de mais calçado, de mais utensílios, né? A vida bem simples que acontecia na área rural, ela passa a ter mais necessidade de consumo na área urbana. E esses vários produtos passam a ser produzidos, tanto alimentos quanto produtos que são produzidos por artesãos para facilitar a vida dessas pessoas, né? Então essas atividades econômicas aí começam a movimentar a vida e o cotidiano das pessoas, trazendo mais capital. Essa aqui é uma figura dos artesãos, né, nesse período da Idade Média. Eles produziam basicamente, como a gente viu na figura anterior também, tecidos, né, calçados, que a gente também tem utensílios, tudo que tem nessa figura era produzido por eles, né, pelos artesãos.
Eles produziam tudo que se consumia. E tem uma outra questão que também é importante para entender a questão do capital. Além desse comércio de produtos, né, que eram cultivados lá na área rural, além do comércio dos produtos que eram feitos pelos artesãos, a gente teve uma outra questão muito importante para movimentar o capitalismo, que foi a expansão marítimo-comercial. Então, durante os séculos XV e XVI, como a gente já aprendeu lá no módulo anterior, no módulo 12, ocorreu a expansão marítimo-comercial, conhecida também como grandes navegações. E essa expansão, ela trouxe o quê? A invasão e o domínio de territórios importantes da América, não só da América, mas principalmente da América. Na medida em que esses territórios foram dominados, né, ocorre a escravização desses povos. Os povos que resistiam à escravização, né, eram, enfim, executados, e aqueles que não resistiam eram escravos, passavam a ser escravos e trabalhavam justamente para poder gerar essa riqueza. Então, aqui no Brasil, inicialmente se explorou muito o pau-brasil nos primeiros anos de colonização. Depois se explorou o cultivo da cana-de-açúcar e vários outros produtos também que foram cultivados aqui, né, na nossa terra, além da exploração de minerais, né, de metais preciosos como o ouro, a prata, metais, diamantes, pedras preciosas, que ocorriam mais no interior do Brasil, principalmente na região das Minas. Então, todo esse ouro que era encontrado, todas essas pedras preciosas, esses produtos que eram cultivados também geravam lucro, geravam capital. Esse dinheiro ia para Portugal, né? Então, normalmente o dinheiro oriundo desses domínios, né? Desses locais que eram colonizados, eles voltavam para a metrópole, né? Que normalmente era um país europeu, e aqui nesse caso a gente está falando de Portugal. Isso gerava muito lucro. Então, mais uma vez, a gente está vendo capital aí movimentando toda uma sociedade. Essa é uma figura, né, que representa um pouco essa expansão marítimo-comercial. Então, grandes navegações chegando a um território, justamente para poder comercializar, né? Essa figura aqui simboliza principalmente algum território na Ásia, né? Não é o Brasil, porque a gente não está tendo a figura dos indígenas, mas, enfim, havia o comércio de especiarias, né, o comércio de vários produtos, tanto na Ásia, né, o comércio com os árabes era muito intenso também, e tudo isso gerava muito lucro. Então, agora vamos para um conceito importante também para entender o capitalismo, que é o mercantilismo. Então, existem várias formas de você pensar o mercantilismo. Eu coloquei algumas aqui, que depois vocês podem voltar a esse vídeo, pausar e ler, que tudo isso aqui são formas de a gente definir o que é mercantilismo. Mas para tentar resumir, né, basicamente o que é o mercantilismo é o seguinte: mercantilismo é um sistema, né, utilizado pelo Estado, onde ele reúne um conjunto, né, um conjunto de ações importantes para que se acumule capital, para que se acumule lucro, para que se acumule dinheiro. Então, dentro do mercantilismo, quais são as práticas adotadas, né, por uma doutrina mercantilista? Principalmente a exploração do trabalho do homem, né, principalmente nessas regiões que são dominadas. O capitalismo comercial, né, ou seja, o comércio. Então, o comércio ele é muito incentivado dentro do mercantilismo. O fluxo de produtos dentro do comércio, que também acelera o acúmulo de riquezas. Também era estimulado tanto a expansão marítima, né, para poder chegar a locais de além-mar e explorar esses locais, como até de locais que não precisassem, né, de grandes navegações, mas para que houvesse uma exploração, né, desse local. Então, todos os territórios que de alguma forma demonstravam ter um potencial, né, de recursos para serem explorados, eles eram explorados, e dentro da ideia do mercantilismo, né, dentro da doutrina mercantilista, um Estado que se utiliza desses pilares, né, tanto utilizar o comércio, utilizar a exploração de recursos e riquezas de determinado local, né, e principalmente, né, intervir na economia de um Estado. Todas essas práticas juntas a gente chama de mercantilismo. Vários países se utilizaram do mercantilismo, né? Portugal, França, enfim. Vários países se utilizaram desse sistema onde esse conjunto de fatores reforçavam, né, cada vez mais a prática capitalista,
né, a prática de valorizar o capital. Uma outra questão importante que o mercantilismo trazia era a balança comercial, né? Então, assim, além de você comercializar e ter lucro com o comércio, era importante também haver uma balança comercial favorável, né? Então, qual era a balança comercial favorável? Esse Estado ele precisava de mais exportações e menos importações. Isso era o interessante para o Estado. Quanto mais ele exportava, né, ou seja, ele vendia para outros países o seu produto, ele ganhava dinheiro, e quanto menos ele comprasse desses países, ele ia estar gastando menos dinheiro. Então, uma balança comercial favorável para esses países, né, se considerarem fortes a nível do capital, eles precisavam de uma balança comercial em equilíbrio. Mas esse equilíbrio não era o mesmo peso, né? Era um peso maior de exportações e menor de importações. Uma outra definição importante, uma outra palavra importante dentro da ideia do capitalismo é o metalismo. E por que é? Algumas pessoas até confundem, né, o metalismo com o mercantilismo. Então a gente precisa entender, assim, de uma forma simples. O metalismo diz respeito ao acúmulo de riquezas. Então, na prática do metalismo, eu tenho que acumular riquezas, principalmente metais preciosos como prata e ouro. Então, eu tenho um acúmulo dessas riquezas, eu tenho um país forte. Eu tenho um país realmente que tem uma hegemonia, que tem uma superioridade em relação a outro país. A prática do metalismo, ou seja, a prática de acumular riquezas através de metais preciosos como prata e ouro, e pedras preciosas também, essa prática está dentro do mercantilismo, né? Então percebam que uma coisa está dentro da outra. Dentro do mercantilismo se praticava o metalismo. Por quê? Dentro do mercantilismo, né, eu tenho a ideia de que o Estado intervém na economia, o Estado estimula a prática comercial e o Estado estimula todas as práticas que vão gerar esse acúmulo de metal, ou seja, que vão gerar o metalismo. Então, dentro do mercantilismo se incentivava as grandes navegações, a expansão marítima comercial. Por quê? Porque através da expansão marítima comercial, além de se comercializar e ganhar dinheiro, eu também conseguia dominar, né, outros territórios e explorar as riquezas desse território. Então, o conceito de metalismo está totalmente ligado, né, ele está dentro da ideia do mercantilismo e ele está totalmente ligado à questão do capital também. Então, a gente tem aqui uma figura que eu trouxe para vocês, o banqueiro e sua esposa, contando aqui as moedas, né? Provavelmente fazendo algumas anotações sobre o dinheiro que foi acumulado. Essa primeira ideia, em 1539, a primeira ideia de um banqueiro. Hoje, enfim, a coisa é bem mais complexa e sofisticada. Mas vamos lá. A gente já entendeu, né, os conceitos de mercantilismo, que é aquele conjunto de ações que são determinadas dentro de um Estado. Quem determina essas ações mercantilistas é o monarca, normalmente nesse período aí do século XV, o rei absolutista, né, que implementava essas ideias mercantilistas. Entendemos que o metalismo está dentro disso. E o que é o capitalismo, né? Então aqui eu trouxe 3 definições, né, para vocês. Deixa eu separar aqui a câmera, que você vê que eu coloquei aqui 1, 2, 3. Então, assim, a primeira definição vem do dicionário. Os dicionários definem como sistema econômico social baseado na propriedade privada dos meios de produção, organização da produção visando lucro e empregando trabalho assalariado e sistema de preços. Ou seja, é um sistema que é baseado na propriedade privada que produz algo. Essa propriedade privada produz, tem uma organização de produção que visa o lucro, né? E através do trabalho assalariado ou não, né, tem um sistema de preços que vai gerar um lucro, né, para quem o pratica. Tem uma outra forma da gente definir também o capitalismo, que ela é mais objetiva, e ela se resume em uma frase que é o item 2. O capitalismo é um sistema de produção que visa o acúmulo de dinheiro. Então, através dessa definição, a gente tem um sistema de produção, um sistema que se produz algo, e na produção desse algo, né, você vai ter dinheiro. Por quê? Porque esse algo vai ser vendido por um preço que você vai definir.
e aí você vai ter lucro com a venda desse produto, com o comércio desse produto. Mas tem o item 3, né, que problematiza um pouco mais o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo, para acontecer, né, para que ele seja esse sistema de produção que visa o acúmulo de dinheiro, ele precisa, para que ele seja bem sucedido, né, ele precisa de algumas práticas em harmonia. Então, quais são essas práticas? Por isso que a gente primeiro teve que entender a definição de mercantilismo e a definição do metalismo e todas aquelas questões que eu coloquei, né, sobre a expansão comercial marítima, sobre a questão do comércio, né, da figura do artesão. Porque para que o capitalismo seja bem sucedido, ó, veja bem, ele precisa do quê? É necessário práticas como metalismo, né, grande quantidade do acúmulo de metais, e mercantilismo, que é o conjunto dessas práticas econômicas, como acumulação de capital, exploração de riquezas e novos territórios. Então, metalismo e mercantilismo devem estar em equilíbrio, né, e harmonia para contribuir com a formação de estados fortes. Então, eu preciso ter um acúmulo de metais aqui do metalismo, um grande acúmulo de metais preciosos, eu preciso ter muito dinheiro e eu preciso também que o mercantilismo aconteça, né? Que ele de fato seja importante e aconteça dentro dessa sociedade. Ou seja, essas práticas de comércio, exploração de riquezas de novos territórios, intervenção do Estado também tem que estar ok, também tem que estar acontecendo, porque aí em equilíbrio esses dois contribuem para a formação de estados fortes. Estados fortes, né, no que diz respeito ao capital. Então, entendendo isso, vamos para uma outra problematização, né, que é mercantilismo versus capitalismo. Então, essa problematização é importante por quê? Porque a gente não consegue pensar o capitalismo sem pensar o mercantilismo, né? Uma coisa depende da outra. Na verdade, para que o capitalismo exista, né, é preciso existir um sistema mercantil forte. A doutrina mercantilista precisa ser muito bem elaborada, porque ela é a raiz do capitalismo. Né? O nosso sistema econômico atual, inclusive, ele, de uma certa forma, ele tem essa parcela de influência mercantilista. Por quê? Porque o nosso sistema atual, ele tem a intenção de obter riquezas, né? Essas riquezas determinam o valor e a importância de uma nação. Então, todo mundo, hoje, contemporâneo, de uma certa forma, vive dentro desse sistema mercantilista, onde ele vai precisar realmente corresponder, né? O seu capital precisa corresponder de uma forma positiva para que ele realmente tenha poder e hegemonia em relação ao outro. Então, o mercantilismo ele não é a única raiz do capitalismo, né? O capitalismo ele precisa de outras questões, outras noções de acúmulo de lucro para que ele seja bem sucedido. Mas ele digamos que, a raiz mais importante, né? Então, a gente pode afirmar que sem uma boa doutrina mercantilista é possível, sem uma boa doutrina mercantilista a gente consegue ter um capitalismo? Não. A gente precisa de uma boa doutrina mercantilista, de um bom acúmulo de metais, de ouro, de prata, para que realmente o capitalismo ele seja bem sucedido e ele realmente transforme essa nação numa nação forte, numa nação, de uma certa forma, com um poder, né? Um poder bélico, um poder de capital, um poder de decisão, um poder de influência em relação aos demais países do mundo com o qual ele se comunica, né? E com o qual ele também depende comercialmente, né? Com o qual ele também tem interesses. Então, eu trouxe aqui um mapa do capitalismo para a gente, né, rapidamente, para finalizar a nossa aula, para a gente entender como é que funciona esse mundo que foi criado a partir do capitalismo. Então, hoje a gente tem todo um globo terrestre que vive em torno do capitalismo, mas não existe de forma igualitária, né? Então, nós temos situações diferentes. A gente tem o chamado primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Então, o primeiro mundo são aqueles países que são desenvolvidos, que utilizam as práticas e as doutrinas mercantilistas com eficiência, que conseguem ter um equilíbrio de capital e também conseguem ter desenvolvimento,
né? Não só capital, mas ter um desenvolvimento de toda a sua sociedade. Então, os países principais que figuram aí no primeiro mundo seriam Estados Unidos, França, Japão, né? Tem vários outros, mas esses são os países que eu coloquei esses como os principais, porque eles não têm só a questão do desenvolvimento humano, né? E do desenvolvimento da sociedade, mas também tem a questão do capital muito fortalecido. A gente tem os países de segundo mundo, que são países socialistas, mas que também detêm muito capital, né? Trabalham com uma lógica de capitalismo, apesar de serem países ditos socialistas, né? Que são China, Rússia, Polônia, tem alguns outros, mas enfim, essa questão de socialismo, né, de países socialistas é muito questionável hoje no mundo contemporâneo, onde a gente tem praticamente todo o globo terrestre vivendo uma vida capital, né, uma vida capitalista, digamos assim. Então todos nós, em qualquer parte do planeta, vivemos de uma certa forma esse sistema capitalista. Por quê? Porque todos nós praticamos o comércio e através do comércio nós consumimos. E esse consumo vai gerar lucro em cadeia. Isso acontece com todos os países, né? Então, dentro dessa lógica, a gente pode afirmar que todos os países são, em maior e menor escala, capitalistas. Mas existem essas divisões, né? Algumas divisões ideológicas entre eles, mas basicamente todos eles vão participar, vão comungar, né, dessa ideia do capitalismo, dessa ideia mercantilista. E a gente tem os países de terceiro mundo, né? Que são heterogêneos. A gente tem Brasil, Etiópia, México e Índia, né, que são países do terceiro mundo. Alguns desses países do terceiro mundo figuram de forma emergente, ou seja, são países que estão buscando ascender e sair de terceiro mundo, né, de subdesenvolvidos, para uma ideia de emergir, né, de crescer, de se desenvolver, de começar a alcançar um outro patamar. Enfim, muito trabalho precisa ser feito nesse sentido, mas eles são países que ainda não têm, né, essas questões capitalistas e uma série de outras questões que envolvem desigualdade social, enfim, ainda não tem isso tudo muito bem formulado. Então, o que é preciso a gente compreender nessa aula sobre o capitalismo, né? Por que a emergência? Primeiro, por que a emergência do capitalismo? Porque a gente está falando de um capitalismo que está surgindo, que está emergindo, que está se construindo. Isso lá no século XV. Hoje, né, em tempos contemporâneos, a gente vai ter um capitalismo já consolidado. Esse capitalismo consolidado gerou um acúmulo de capital exacerbado em algumas regiões e, mais do que isso, né, gerou um aumento de consumo muito grande por parte de todas as sociedades. Então, todas as sociedades hoje vivem, de uma certa forma, um pouco dependentes desse consumo. E a dependência desse consumo traz problemas, né, sociais e econômicos e políticos também. Então, a dependência desse consumo faz com que, para se produzir tudo que a gente precisa consumir, para essa produção, a gente polui o meio ambiente e o uso desse consumo, o consumo desse produto final, né, que vai se tornar lixo, né, que vai gerar um lixo, também vai poluir esse meio ambiente. Então a gente tem um outro problema importante que é causado de uma certa forma pelo capitalismo, que precisa ser repensado. Então a questão do capitalismo, ela é uma questão muito sensível e precisa ser repensada por historiadores, sociólogos, economistas, né, para os grandes pensadores contemporâneos que pensam na sociedade, que pensam no crescimento, no desenvolvimento das sociedades, que pensam em sociedades mais justas. Então, é preciso se pensar o capitalismo de uma forma a conviver com ele, porque ele é necessário, ele é uma realidade, e não tem como a gente apagá-lo da história e deixar de viver com ele. Mas é preciso se repensar uma forma de viver o capitalismo sem agressão ao meio ambiente, com uma diminuição da desigualdade social, ou seja, é preciso se pensar soluções para que se conviva com o capitalismo, mas também com o desenvolvimento dessas sociedades que realmente tanto precisam, que muitas vezes são exploradas pelo capitalismo, mas que não se beneficiam em toda a sua totalidade, né, do capitalismo. Então a aula de hoje é sobre isso, espero que vocês tenham compreendido bem
né? Essa questão do capitalismo, a importância, como ele surgiu, né? E não é uma aula muito difícil de se compreender, porque o capitalismo vem do capital, é algo que é palpável para a gente, né? A gente usa o dinheiro, a gente compra, a gente consome, está sempre consumindo, né? Está sempre fazendo essa roda girar. E a gente acaba fazendo parte também de todo esse processo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhem todas as videoaulas que são disponibilizadas no aplicativo para vocês, também no portal do Força. Acompanhem as aulas ao vivo. Tirem dúvidas, né? Quando chegar na aula sobre o módulo 13, vocês podem tirar dúvidas lá sobre questões da apostila e também sobre questões que foram colocadas nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!